Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família. Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E o tema é o tempo do agir de Deus. Está escrito no livro de João, capítulo 5, versículo 1 a 9, que diz assim: Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava, e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Jesus Cristo estava no início do seu ministério e já havia feito milagres, e houve uma festa dos judeus em Jerusalém e subiu para a festa. Em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado Betesda. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. E havia ali um homem paralítico que há 38 anos estava junto do tanque de Betesda, esperando o movimento das águas, pois existia uma lenda que um anjo em certo tempo descia ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Jesus, sabendo que ele estava neste estado há muito tempo, foi ao encontro dele e perguntou: Queres ficar são? Em João capítulo 5, versículo 6 diz assim: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O chamado de Jesus a todos. Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus, onde havia uma grande multidão reunida. Ali ele cumpriria a sua missão de anunciar ao seu povo. Jesus foi ao tanque de Betesda ao encontro do paralítico. Jesus teve grande misericórdia e compaixão pelo paralítico que há 38 anos estava junto do tanque de Betesda, esperando um milagre. Nunca devemos perder a esperança de que o momento de Deus agir em nosso favor, em favor da nossa família, em favor de paralíticos, cegos e coxos, logo chegue. Creia. No Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus ainda continua agindo na história do seu povo para que haja cura, libertação, fortalecimento, visão espiritual, salvação e um despertamento espiritual. E nos chama para fazer a vontade dele e sermos instrumentos nas mãos dele e carregar a glória de Deus para que mortos espirituais ressuscitem, paralíticos e coxos se levantem e andem, cegos tenham a visão e vidas sejam salvas e oprimidos sejam libertos no nome de Jesus Cristo.
Deus quer resgatar o ser humano das mãos do inimigo e reconciliá-lo consigo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Em meio a tempos de aflição, em meio a enfermidades, em meio a enfrentamentos e ao tempo de espera, que possamos continuar a semear a palavra de Deus em cada coração e certamente colheremos a bênção de Deus sobre nossa vida, família e nossa geração. Não é mais tempo de endurecer o coração, mas é tempo de crescimento espiritual, amadurecimento, de arrependimento sincero, de estar aos pés de Jesus. É tempo de afastar-se do pecado, que é a causa de muitos paralíticos. Em Mateus capítulo 15, versículo 30, diz assim: E vieram a ele grandes multidões que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou. O tempo da espera não pode te paralisar. Em João capítulo 5, versículo 5 diz assim: E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. A enfermidade desse homem já durava 38 anos. Ele experimentou um prolongado tempo de frustração e espera, mas continuou a confiar em Deus, crendo que o momento de Deus agir logo chegaria em seu favor. O próprio Jesus foi ao encontro do paralítico, o curou, o fortaleceu e o levantou para que andasse novamente. Jesus vem ao nosso encontro quando temos fé. Nunca perca a esperança em meio a tempos difíceis, em meio ao tempo da espera, de que Deus agirá em seu favor. Em Salmo 37, versículo 5 diz assim: Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Jesus quer trazer a solução para as provações que passamos nessa vida, que possamos ter a atitude certa, que é de mergulhar em Deus, no estudo da palavra de Deus, na oração, na adoração, ter fé e se encontrar com Jesus, mergulhando na verdade que liberta, e o Senhor nos responderá. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor Deus espera que seu povo, que seus filhos andem no caminho da verdade e da vida. Deus espera comunhão com os filhos. Deus espera que seus filhos busquem socorro nele. Deus espera que seus filhos obedeçam os mandamentos e abandonem o pecado e a iniquidade. Deus espera que sejamos cheios do Espírito Santo. Deus espera que levantemos e andemos nos sonhos e projetos dele nessa terra.